de hoje tem um foco voltado àquelas pessoas que querem entender os processos pelos quais estão passando nossas crianças e jovens e, principalmente, tentarei mostrar uma forma de equalizar certos comportamentos entre pais e filhos e professores e alunos. Confesso que não é uma tarefa fácil para mim, nem para os professores, nem para os pais, mas é uma tentativa, né? O tema ele requer muito cuidado, pois trata-se de relacionamentos onde tanto os pais quanto os professores estão num momento em que não sabem mais o que fazer. Eu tentarei abordar de uma forma clara, simples, sobre a problemática do novo comportamento que vem se apresentando em nossos jovens nos últimos tempos. Diga-se de passagem que nossos avós até falam, né, que as crianças de hoje são diferentes do que as de antigamente, ou até que já nasceram sabendo, né? A gente já ouviu falar muito nisso, né? Bom, eu tenho recebido muitos e-mails de pais abordando sobre o comportamento de seus filhos e de alguns professores também indignados com este comportamento considerado até como uma falta de respeito a uma hierarquia familiar e educacional. Quem tem filhos e ou alunos sabe do que estou falando, né? Também acredito que mesmo as pessoas que não tenham filhos nem alunos estejam percebendo que algo estranho está acontecendo. Inclusive, vemos muito nos noticiários de TV, no nosso bairro, na nossa rua, até mesmo dentro da família. São situações consideradas até esdrúxulas no que diz respeito ao relacionamento com tais comportamentos que esses jovens vêm apresentando. Mas antes de começar a me aprofundar mais no tema, eu vou contar aqui um relato, né, que ocorreu comigo enquanto eu estava ativamente em sala de aula, né? Eu ministrei aulas em escolas particulares e escolas da rede estadual de ensino durante 18 anos. E fui percebendo que algo não estava bem, quando um certo dia a diretora de uma escola particular convidou os professores para uma reunião extra para informar algumas medidas que a escola teria que tomar. E uma dessas medidas se referia à expulsão de um grupo de 6 alunos considerados vândalos dentro do estabelecimento escolar, por eles terem praticado atos indubitavelmente enquadrados no regimento escolar como atos de vandalismo e com consequências já comprovadas para expulsões. Acontece que para isto a escola teria que reduzir o quadro de professores ou reduzir o valor da hora-aula, pois expulsando 6 alunos, havia o risco de que os amigos os acompanhassem como protesto, né, contra as medidas cabíveis da escola. Acontece que os alunos apontados como vândalos ou elementos, como eram chamados, né, na ocasião, esses alunos, eles eram meus alunos de 7ª e 8ª séries do ensino fundamental e tinham por volta de 13 a 15 anos. Porém, o que mais me espantou é que estes alunos eram bastante participativos em minha aula e nunca deixavam a aula ficar monótona, por eles serem criativos, críticos e muito inteligentes, por sinal. Bom, acabada a reunião, eu imaginei o quanto seria danosa a expulsão destes alunos, pois um ser humano, quando expulso de um estabelecimento escolar, ele fica fichado na sociedade e no ambiente estudantil, né? Sendo alvo de julgamentos, de chacotas e, principalmente, eles sofrem com as colocações que os pais naturalmente fariam, pois ter um filho expulso de uma escola é uma situação não muito confortável para alguns pais, né? Com certeza que não. Mas minha indignação era saber que alunos
como aqueles que tanto animavam minhas aulas de língua portuguesa, e inclusive apresentavam trabalhos belíssimos e criativos, poderiam ser expulsos daquela escola, né? Foi daí que surgiu minha vontade de fazer algo, e com a permissão da direção eu comecei a fazer encontros uma vez por semana, num período oposto das aulas, né? As aulas eram pela manhã e eu fazia um encontro uma vez por semana no período da tarde. Todos que quisessem ter acesso a estes momentos de encontros extracurricular poderiam participar, mas meu foco mesmo era naqueles que estavam no paredão, vamos dizer assim, né? Para ser expulso. Daí bolei um projeto onde envolvia teatro, dança, música, arte. Foi muito interessante ao ponto de não precisar ocorrer as expulsões, nem redução de quadro de professores, muito menos redução do valor da hora-aula. Muito pelo contrário, ao final do ano, amigos e parentes destes que seriam expulsos resolveram se matricular também na escola. E o resto já dá para imaginar, não é mesmo? Como o que aconteceu, né? Claro que nessas atividades eu incluía situações onde envolvessem o comportamento e a reflexão sobre relacionamentos com pais, escola e sociedade. E eles vivenciavam perfeitamente, se abrindo e mostrando a alma de cada um deles. Hoje atuo só como terapeuta, mas ajudo pais e professores como entender o que está acontecendo e como lidar com nossas crianças e alunos, que na verdade querem nos falar algo, não é? Bom, mas eu tenho que informar aqui que desde a época em que iniciei o projeto, tem mais ou menos 13 anos, hoje esses alunos falam comigo pelo MSN e alguns se formaram em psicólogos, médicos, engenheiros da computação e até outros são professores de minhas filhas na faculdade. Ou seja, caso houvesse a expulsão, como seria a vida profissional deles hoje? A gente não sabe, não daria para mensurar as consequências, né, daquele ato naquela faixa etária que é tão crítica, né, que é entre 13 e 18 anos. Bom, mas eu tenho escutado muito algumas frases deste tipo. Observem bem. Ninguém pode com a vida das crianças de hoje. Outros chegam para mim e falam, não vejo a hora de me aposentar. Esse é um professor, né? Outros chegam e falam assim, se soubesse não teria filhos. Não sei como educar meus filhos. Também não adianta jogar a toalha. Não sei mais o que fazer. Outros falam, é impossível desistir, filhos são para sempre. E outros falam ainda, o que será desta juventude, né? Bom, nosso planeta ao longo dos milênios vem sofrendo ataques ambientais e comportamentais. Não acredito que isto esteja fora de controle, pois o universo divino sabe o que promove. Tudo isso foi necessário, tudo foram testes e aprendizados, né? E nós, seres humanos, temos que aprender algo, e este aprendizado depende da aceitação expressa por nós mesmos. Essa aceitação não vem da mente, pois nossa mente ela é auto-influenciável e se contamina profundamente com ações externas que vêm acontecendo ao nosso redor. Essa aceitação vem de nosso coração. Somos sentimentos e pensamentos. E o que nos difere dos animais é o nosso poder de espiritualidade, ou a nossa inteligência espiritual. Logo, a aceitação vinda de nossos corações, tendo como fundamentação a espiritualidade, nos dá armas para vivermos nesta época. Eu sempre falo que nós temos a inteligência mental bastante estimulada, né? Pela família, pela escola, pela sociedade, mas a inteligência espiritual e emocional, nós só conseguimos um estímulo através do autoconhecimento anos depois da fase adulta. É verdade ou não é, né? Bom, estão surgindo crianças com mais força de ação e de pensamento, como se quisessem romper com padrões pré-estabelecidos.
são julgadas contestadoras ou hiperativas por nossas mentes limitantes. E essas mentes tentam enquadrá-las nos processos repetitivos de desordem. Elas são mal interpretadas pela família, pela escola, pelos governantes, mas não por maldade destas instituições, e sim por não conhecerem ou não saberem como lidar com essa nova forma de consciência possuidora de capacidades cognitivas. A capacidade cognitiva de uma criança hoje, ela está acima dos padrões antigos, né? Acima dos padrões de nossos avós, de nós mesmos enquanto pais, né? E quando nós tentamos enquadrar, né, essas capacidades cognitivas atuais, enquadrar nos modelos antigos, nós conseguimos fazer com que a criança perca a paciência. E eu vou explicar mais adiante, ok? Bom, que hoje o problema é mais complexo é inegável. No entanto, gente, a resposta para explicar as dificuldades crescentes de relacionamento entre adultos, crianças e jovens na vida atual, né, contemporânea, é simples. Poucos se prepararam para este momento, que é de instabilidade e de mudanças rápidas. E é difícil encarar a instabilidade com bom humor, né? Pois a falta de controle sobre os fatos, os acontecimentos e as perspectivas acende um medo na gente, que alimenta a ansiedade. E as pessoas, quando perdem o controle sobre o medo e a ansiedade, cometem todo tipo de desatino. Dentre eles, tentar repassar a educação dos filhos para a escola, né? Alguns professores que estão me ouvindo já ouviram um pai falar assim: eu coloquei meu filho nessa escola para ser educado, então a escola é que tem que educar o meu filho, né? Bom, partindo do princípio que o homem é produto de um processo, temos que levar em consideração a educação como parte desse processo. Claro que não somos o que lemos, não somos o que aprendemos, e sim o que experienciamos. Daí surge a sabedoria. Porém, não devemos menosprezar a sabedoria nata que já vem com a gente, que trazemos através de nosso diferencial individual. A diversidade ideológica, considerando o ponto de vista de cada ser humano, é que traz o acréscimo em nosso crescimento. Logo, somos uma unificação do que sentimos com o que aprendemos. E uma criança em formação, ela necessita de base, a qual interage em suas ações. Toda criança passa por processos ideológicos. Por isso, possuem comportamentos diferenciados, mesmo fazendo parte do mesmo grupo. Um exemplo, os irmãos de uma mesma família, onde tendo o mesmo pai e mesma mãe, manifestam características diferentes sobre o mesmo processo educacional familiar. Isso é uma verdade, né? Um fato que a gente presencia, sim. Refiro-me à educação no sentido de encaminhamento, cuja responsabilidade inicial é dos pais, seguidamente com a escola. Visto por este ângulo, né, existem crianças assim mais e menos estimuladas em suas ideologias, o que faz a diferença comportamental final. Pois se tudo é um processo, cabe identificarmos qual processo educacional passa a criança para que se desenvolva dentro de uma perspectiva aceitável em nossa sociedade. Bom, mas hoje o que a gente vê? O homem do passado e do futuro está se apresentando no homem do agora, onde existe uma contestação por parte de pais, professores e da própria criança em questão até. O que está acontecendo nessa zona nula, né, onde existe um encontro de necessidades e de insatisfações dentro de um processo de aprendizado, é que está aí, onde se encontra o X da questão comportamental. No mundo de hoje, insolúveis e incontáveis problemas têm surgido devido às errôneas políticas de educação. O sistema educacional atual se move em direção errada no mundo hoje, tá? Perguntas surgem no sentido de saber quem é responsável por isso.
Bom, ninguém pode ser responsável individualmente. Os pais em casa, os professores, instituições educacionais, os líderes da nação, todos juntos são responsáveis por esse anômalo crescimento da educação conteudista. A primeira e mais importante tarefa do homem é entender o valor da educação. Ela está sendo confundida com a aquisição de escolaridade verbal. Muitos leem livros, mas o simples conhecimento destes não quer dizer que seja educação. A educação não está confinada à leitura escrita e escutada. Diplomas não constituem verdadeiras marcas de aprendizado. Diplomas não fazem uma pessoa educada. O conhecimento do conteúdo de pilhas de livros não fazem uma pessoa educada mesmo. A educação real deve promover a preocupação pelo bem-estar dos outros e somente por isso ela deve ser julgada. Então, a educação verdadeira consiste mesmo no cultivo do coração, do sentir. Manter uma criança hoje confinada numa sala de aula por um período de 4 horas, no mínimo, é, sem sombra de dúvida, motivo de indignação e não aceitação por parte dos alunos. Lembra quando fazíamos cópias que a professora escrevia no quadro negro e copiávamos? Como pode hoje um professor deter um aluno para fazer uma cópia do quadro negro quando ele não consegue ficar sentado por mais de 10 minutos? Eu calculava isto. Um adolescente, quando atinge os 15 minutos sentado, seja na frente da TV, numa sala de aula ou no cinema, ele já começa a expressar sinais de impaciência. E pede para ir ao banheiro, beber água, ou fala com o colega do lado, né, ou fala que está com fome, que tem uns... e tem uns que perguntam se ainda vai demorar muito para terminar a aula. E se ele estiver viajando, ele também fica toda hora perguntando se está chegando o destino, né? E isso não depende da idade. Pode ser criança, adolescente, ele sempre pergunta, está longe ainda, né? Dá para parar? Bom, olha, esse comportamento não tem nada a ver com hiperatividade, nem distúrbios comportamentais que exijam a boa dose de Ritalina. A Ritalina é uma substância usada em medicamentos, tá? E quando os pais já não aguentam mais certos movimentos, conversas e ações de seus filhos, eles os levam ao psicólogo e sai com uma receita fundamentada na Ritalina. Essa substância funciona como um sossega-leão praticamente. E o adolescente se torna calmo, pacífico, silencioso, uma paz. Mas, na verdade, ele está sendo manipulado a ficar quieto. Ele não veio aqui para ficar quieto. Estamos falando de um novo comportamento que não deve ser enquadrado aos moldes antigos de décadas passadas. O que está acontecendo que essas crianças estão dessa forma? Será falta de pulso dos pais? Não. Ok? Será falta de domínio do professor em sala de aula? Também não. Será a internet cheia de informações erradas? Também não. Serão as influências de amigos que usam drogas, amizades, enfim, né? Também não. Aí fica, será o que será? Bom, acontece que fala-se muito na interferência no comportamento dos seres humanos, partindo do princípio de que, durante nossa vida evolutiva, sofremos mudanças de diversos aspectos, estamos passando por um processo de modificação e adaptação celular para a época vigente, e estas transformações em nível celular estariam modificando nossos pensamentos e sentimentos e, consequentemente, nosso comportamento. Olha, nossas crianças e jovens estão se apresentando com este novo comportamento, já analisado por muitos estudiosos, desde Montessori, Waldorf, Nancy Tape, Dr. Egídio Vecchio, PhD em psicanálise, Miguel Herrera, reitor da universidade na Argentina, e outros, tá?
cientistas estão descobrindo algo diferente nas hélices dos cromossomos, tá? No DNA dessas crianças. E do ano de 1980 para cá vem surgindo esse novo comportamento praticamente em massa. Ou seja, por conta de um DNA capacitado, nossas crianças e jovens precisam se movimentar, participar, criar, agir, conversar, criticar, compartilhar, vivenciar. São características do novo comportamento que é uma consequência evolutiva comportamental. O DNA, ele transmite informações ao cérebro. Já o cérebro transmite informações ao sistema nervoso e psicomotor, gerando comportamentos que correspondem à informação recebida. E os comportamentos servem como retorno, enriquecendo o DNA. Assim, chegou essa informação genética até nossas crianças e jovens. Analisando-os bem, descobrimos que as melhores evidências de que essas transformações estão acontecendo são justamente seus comportamentos psicomotores singulares e específicos. Eles têm um comportamento específico, ok? Aí você pergunta, e agora, o que é que a gente vai fazer? O que é que eu, como professor e como pai, vou fazer? Bom, em nível mental, o homem do futuro irá desenvolver cada uma das 12 inteligências múltiplas, né, que já foram comentadas nas áreas de psicologia, né, inteligência matemática, inteligência lógica, inteligência vivencial, inteligência espiritual. São 12 tipologias de inteligência, até agora descoberta. E presume-se que nossas crianças elas estão propensas a se capacitarem nas 12, isso por uma consequência evolutiva. Bom, ele fará isso graças a um cérebro mais potencializado, ou seja, adequado a essa nova realidade fisiológica. Estamos começando a descobrir as possibilidades quase ilimitadas da mente. Isso quem falou foi a doutora Jan Houston, presidente da Associação de Psicologia Humanística dos Estados Unidos. Ok? Eu descobri, quando eu aplicava os primeiros passos do meu projeto naquela escola onde os alunos seriam expulsos, que tanto os pais quanto os professores devem observar alguns aspectos. Por exemplo, o nível espiritual valorativo de nossas crianças. Só uma hierarquia de valores construtivos levará a criança a construir seu lado espiritual, que será edificado com base em conhecimentos autênticos acerca de quem ele é e sobre o mundo que o rodeia, ou seja, em conhecimentos antropológicos. Ok? Tem que observar esse aspecto. Outro aspecto, o nível psicossomático, que a culpa, o medo e o sofrimento leva. Então, na mente das pessoas educadas, a partir de antigos paradigmas, identificamos marcas gravadas por religiosos, educadores e pais, imposições que as obrigavam a seguir valores nos quais nem sequer acreditavam. Resultado, o medo, a culpa, o sofrimento presente naqueles que conhecemos e eu conheço no consultório também, tá? E o terceiro nível é o teórico cognitivo. De modo especial, necessita de um esquema normativo para poder sobreviver. Como devemos estabelecer normas para a sua vida? Impor normas antigas a nossas crianças? Relaxar como pretende a educação livre, que tantos danos já causou? Ou nutrir a mente da criança com conhecimentos necessários para que ela possa introjetar livremente normas existentes? Bom, eu sempre falo, a gente tem que valorizar o ser. Estamos aprendendo a utilizar a terceira linguagem, que fala de células bioespirituais e de um DNA capacitado, funcionando na plenitude de suas cordas, ou hélices, né, que as crianças já trazem potencializadas em seu ser. Surgem duas propostas: educarmos-nos para poder educar, colocarmos-nos no lugar deles para poder educá-los.
Bom, se pretendemos educar nossas crianças, é necessário alcançá-los, tá? E não atrasá-los. No ano de 2005, tive acesso à pedagogia de valores aplicada na Universidade John Federal Kennedy, em Buenos Aires, através do PhD em psicanálise Dr. Egídio Vecchio, que eu o conheci em Porto Alegre. Hoje ele é falecido, tá? Essa pedagogia se fundamenta em modelos de paidosofia, né, e de valores considerados distorcidos hoje pelo nosso mundo capitalista. Quais são esses valores, né? O que faria a gente fazer uma comunhão de comportamental, né, com nossos alunos e filhos, observando como é que nós estamos vivendo tais valores abaixo. Honestidade, o valor da honestidade, o valor de Deus, o valor da ordem, o valor da paz, da sabedoria, o valor da prudência, da alegria, da tolerância, da verdade, da liberdade, o valor do equilíbrio, da autoestima, o valor da abundância, o valor do amor, o valor da vida, do poder, o que é o poder, né, hoje tão distorcido, o valor da saúde, da segurança, da energia, da bondade, da solidariedade, da cooperação, da ciência, da confraternidade, o valor do tempo, da família e da terra. São 27 valores que são aplicados na pedagogia de valores com fundamentação na paidosofia. Isso aqui no Brasil ainda não vi aplicado, mas em Buenos Aires, uma universidade, utiliza-se desse método, tá? Com sucesso. Os gênios da pedagogia como Piaget, Rudolf Steiner e Montessori desenvolveram métodos e sistema para uma época na qual ainda se controlava uma criança. Na pedagogia de valores, utiliza-se todo o referencial resgatável para a educação e o complementa com ensinamentos de mestres como Osho, Sai Baba, Dr. Egídio Vecchio, Miguel Herrera e outros, né? Uma vez que são eles que nos dão informações básicas referentes a nossas crianças desta nova era que está começando. A proposta pedagógica oferecida integra pessoas, ações, conhecimentos, valores, cultura na transversalidade de objetivos, conteúdos, estratégias de ensino, avaliações nos aspectos pedagógico, administrativo, relacional, social, filosófico, enfim, estimulando a quebra de paradigma metodológico com foco no processo da aquisição e de estratégias, ok? Aí eu pergunto, né? No aspecto filosófico, é uma atividade integradora pela crença do ser humano, pelo respeito ao próximo, pela ética e pela afetividade que une os homens. E aí eu pergunto, se educar e encaminhar o educando, então por que temos jovens hoje sendo excluídos do convívio escolar por causa de comportamentos diferentes? Por que pais e professores não estão sabendo o que fazer? E pior, por que nossos jovens estão sendo rotulados de hiperativos ou mesmo vândalos? Será que a questão não gira ao redor de uma nova forma de oferecer os processos educacionais? Estes jovens estão presentes e agindo, e nós, pais, professores e autoridades, estamos fazendo o quê? Mas daí vocês devem estar me perguntando o que fazer desde hoje para saber lidar com meu filho de forma menos estressante. Então, a pedagogia de valores é baseada na negociação. Negociar, negociar, negociar. Por negociação, devemos entender das opções, e devemos entender e devemos dar as opções à criança. Propor acordos que não sejam autoritários nem manipuladores, e tem que cumprir o acordo. Permitir incentivar a criança a buscar suas próprias soluções, isso é independência, isso é respeito. Seja qual for a situação, expor a verdade dos fatos. Uma criança com DNA capacitado, ele fareja, no faro ele vê a mentira, ele sente. Procurar com cuidado, bom senso e tolerância transmitir aquilo que poderá ferir sua sensibilidade. Uma mensagem
para quem vive tudo que foi apontado com esse tema de hoje, ok? Essa mensagem que escreveu foi o Dr. Egídio Vecchio, que eu já comentei, né? Mestre em psicanálise, PhD em psicanálise. O único fator que frequentemente impede o desenvolvimento de uma criança na sua plenitude, além da desinformação generalizada, são os resíduos genéticos dos pais, que se misturam ainda com as características do novo código, próprio de uma nova evolução em andamento. Quanto maior for a influência genética, maiores serão os obstáculos que as crianças terão para desenvolver seu DNA capacitado. Isso requer a intervenção de um profissional que oriente sua família e seus professores. Ok? Bom, dedico esse programa de hoje aos pais e professores que não desistiram de seus filhos e alunos, pois a tarefa é difícil, mas se pararmos para refletir e ouvir o que eles nos querem dizer, iremos entender que eles buscam por valores que desapareceram do nosso convívio. Eles querem atuar como coparticipantes de uma nova sociedade mais justa, que dialoga, que interage, e tudo isso por causa da vontade de amar e serem amados. Não existem ex-filhos nem ex-pais. Amem seus filhos, conversem com eles, mas não imponham uma educação fundamentada em padrões antigos de hierarquia e soberba sobre eles.